nosso Pod Café. Hoje eu estou sozinho para dar o meu golinho. Galinho. Vamos lá que hoje promete. Ai, ai. O meu convidado de hoje, ele é de Teófilo Otoni, a terra do ex-jogador de futebol Fred, da jornalista Léo Áquila, política, né? Ele estudou metria, fez vários cursos de vinhos na ABS, fez cursos na parte de serviços técnicos na área de alimentos e bebidas, a AIB que a gente fala na hotelaria, né? Ele é o filho mais velho da Dona Graça. Ele é o produtor do nosso Pod Café, então hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele fora dos bastidores. E, por último, não menos importante, o namorado da nossa host, que não está aqui presente hoje, Vanessa. Hoje eu falo com Jonathan Esteves. Aê! Vulgo Zé. Depois eu explico por que Zé, mas vou chamar ele de Zé. Deixa em off. Deixa em off. E aí, Zé, Teófilo Otoni. Teófilo Otoni. Como que esse mineirinho veio parar aqui Cara, em Campinas, cara? primeiramente um prazer estar aqui, tá? Não tinha ninguém pra vir, né? Brincadeira. Uma celebridade essa tem que aparecer. Prazer estar aqui, um projeto do qual sinto prazer e honrado em fazer parte. Mas, falando de Teófilo Otoni, né? Vai falando que eu vou do... servir um cafezinho pra você aqui. Eu nasci em Teófilo Otoni, cidade que fica no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, né? Como você já Sim. falou, do Fred, Léo Áquila. Fui criado em Teófilo Otoni até os 15 anos de idade, né? Aliás, é uma cidade que eu gosto muito, faz tempo que eu não vou lá, mas eu gosto muito, tem familiares lá, amigos por lá ainda, em que eu preciso fazer uma visita para eles em breve. Rever o pessoal. Rever o pessoal. E aí, quando eu tinha 15 anos, o meu pai fez uma viagem para Bahia, de férias, foi a passeio e tal. Gostou da cidade, né? A cidade fica no sul da Bahia. Aliás, ao contrário do que muita gente acha, eu sou mineiro. Que o Fernando descobriu isso ontem. Ontem, jurava que ele era baiano. Sou Mas eu mineiro. sou do interior de Minas. Isso. Mas a gente está muito perto da Bahia. A cidade onde eu nasci, Teófilo Otoni, nós estamos ali a uns 150 quilômetros ali do estado da Bahia. Tinha. O sul da Bahia ali. Então você sai de Teófilo Otoni, você tem Nanuque, que ainda é no estado de Minas Gerais. Depois já é Bahia, as cidades do litoral sul da Bahia. Sim. Mucuri, Nova Viçosa. Aí você tem Caravelas, Prado, Alcobaça, que é onde a minha mãe mora hoje. E aí vai subindo para a Costa do Descobrimento, Porto Seguro, né? Mas tá bem próximo ali de Minas Gerais. E aí o meu pai gostou dessa cidade, de Alcobaça, né? Que, como ali a gente tá na Costa do Descobrimento, Alcobaça também foi uma cidade colonizada por portugueses. Inclusive Alcobaça é o mesmo nome de uma cidade em Portugal que também chama Alcobaça, né? E o meu pai gostou dessa cidade e tal, voltou dessa viagem e falou, não, nós vamos embora para Bahia. E só que ele, quando ele voltou, ele já tinha comprado um terreno lá para construir casa, ele já voltou decidido. 2 meses depois a gente se desfez de tudo que tinha em Minas e tal, casa, enfim. 2 meses depois a gente estava se mudando para lá, né? Isso com mais ou menos quantos anos, você lembra? Eu tinha 15 anos. Com 15 anos. 15 anos. E aí eu cheguei em Alcobaça, aquela mudança de cidade, mudança de escola, mudança do rol de amizade, né? Praticamente no meio ali da infância e adolescência, né? E em Alcobaça eu fiquei até os 18 anos, né? Terminei de estudar, né? Cidade praia, então terminei ali a
a minha adolescência ali no litoral da Bahia. Aos 18, eu vim parar em Campinas. Nesse meio tempo, eu Veio tive... cedo pra caramba. Então. Eu sou um jovem senhor de 32 anos. Eu tinha uma namoradinha, 18 anos, e ela decidiu que queria vir embora pra São Paulo. A mãe morava aqui, as tias, tipo, a família quase toda já estava aqui, já tinham vindos de lá pra cá também. Tudo aquela coisa, vamos pra São Paulo, vamos tentar a vida. Oportunidade, cidade pequena. Alcobaça é uma cidade de, deve ter seus 30 e poucos mil habitantes hoje. Então vamos para São Paulo, tentar a vida, porque é uma cidade pequena, né, sem muitas oportunidades, principalmente para gente que é jovem. Né? Sim. Ou você vive da pesca, essa disponibilidade eu não tinha, né? Essa disposição, na verdade, eu não tinha, viver no mar e tal. Ou você vai tentar alguma coisa fora, né? E aí ela veio, eu vim junto, falei, não, vou junto, apaixonadinho, vou embora, vou atrás. E Dona Graça, de boa? Dona Graça enlouqueceu, né? Deu aquela contraída. Sempre dá. O que você vai fazer? São Paulo, cidade grande. Preocupação normal. Preocupação total, mas eu vim. E aí eu cheguei, e começou aquela procura de trabalho, de oportunidade, e começou a surgir os bicos, né? Até então você não tinha feito nenhum desses cursos? Não, nada ainda. Eu tinha medo de gente quando eu cheguei aqui. Eu não podia ver gente. Eu era completamente tímido. Tudo que você vê eu hoje, a gente vive brincando, faz piada de tudo. Não era nada disso. Eu tinha medo de falar com as pessoas. Mas é engraçado isso, né? Porque recentemente a gente bateu um papo com o Ed Nascimento também, né? O chefe confeiteiro. E ele falou mais ou menos isso, né? Porque é uma pessoa que não vem de outro estado, sim. do interior, para uma cidade grande, Campinas não, querendo ou não, era uma metrópole, né? Sim, completamente diferente. Tem todo aquele processo de adaptação. Até a cidade que eu nasci, Teófilo Otoni hoje, não sei, mas deve ter seus mais de 200 mil habitantes, é uma cidade relativamente pequena em relação a Campinas. Sim. Né? Então não tinha feito nada disso. Até chegar aqui, eu tinha feito várias outras coisas. Não quero contar a história triste aqui, mas eu comecei a trabalhar cedo para ajudar a família, mesmo estando em Teófilo Otoni ainda. Comecei a ajudar cedo para poder ajudar a família, em Alcobaça. Só que, 18 anos eu preciso projetar algo diferente para mim. Sim. Né? E aí foi quando eu vim para cá. E aí, nessa procura, começou a surgir os bicos e tal. Eu comecei a fazer bico, apareceu para fazer bico, freelancers em restaurantes como comim, ajudante de garçom. Sim. Né? Entrei no restaurante, eu não sabia nem que era uma bandeja. E aí, mandava eu falar com as pessoas, eu tinha medo. Mandava eu chegar na mesa, eu tinha medo. Né? Era um desespero para mim isso. Mas eu tive boas pessoas que me ajudaram. É isso que eu ia falar que é importante. Entendeu? Né? A primeira casa, uma das primeiras casas que eu trabalhei, que eu comecei do zero, eu comecei trabalhando nos bastidores, em cozinha, sabe? Como auxiliar e tal. Aquilo fui me desenvolvendo até chegar no atendimento ao público. Num outro lugar onde eu passei também, as pessoas sabiam que eu era uma pessoa que estava iniciando, tinha vindo de fora, procurando oportunidade. Teve sorte de ter bons gestores que te acolheram e tal. Isso eu tive. Tá bom. E tive todo esse apoio. Então eu fui me desenvolvendo nessa parte. E eu comecei a pegar gosto. Né? Então eu entrei como auxiliar, depois eu fui trabalhar, comecei a me interessar pelo bar. Eu falei, opa, vi o cara fazendo drink, vi o cara fazendo um suco, achava maravilhoso. Falei, não, quero aprender isso daqui. Então fui trabalhar no bar, fui aprender um pouquinho do bar. Depois eu via que o pessoal que trabalhava no atendimento ganhava mais quem trabalhava no bar. Falei, opa, eu quero ir para o atendimento. Como que eu faço para chegar lá? Entendeu? Como que eu faço para chegar lá? Essa desenvoltura com o cliente. Eu fui atrás disso. Surgiu uma vaga. Você não quer me dar uma oportunidade? Acho que eu consigo, eu quero. Então, essas oportunidades foram sendo me dadas. Eu gosto muito de Campinas. Já fui outras vezes para Bahia. Tentei passar uma temporada, mas acabei voltando. Porque eu gosto muito daqui, entendeu? Justamente porque eu fui muito bem acolhido aqui, né? As pessoas que
que me acolheram, que me receberam em Campinas. Eu tive boas pessoas que me ajudaram nessa minha trajetória, né? E eu comecei a pegar gosto por isso. E eu digo que você teve sorte, cara, porque Campinas tem a fama Eu assisti o... de ser uma cidade que nem Curitiba, eu assim. assisti o episódio com o Ed, Você viu o que ele falou? e ele falou tanto de São Paulo quanto aqui, né? Mas disso eu não tenho do que reclamar, do que falar, porque eu fui bem acolhido aqui e tive essas pessoas que me acompanharam bem durante essa trajetória, né? E nessa parte de atendimento ao salão, quando eu passei para o salão, para atendimento ao cliente, para trabalhar como garçom mesmo, comecei a pegar gosto de atender, servir, né? O cliente te pede uma sugestão, te pede um auxílio, né? Eu fui aprender toda a parte técnica, né? Falava para mim, o que é um servir à francesa? O que é isso? Né? Então eu fui aprender, eu tive que aprender. Aí que você começou com os cursos? Aí fui fazer curso de garçom, fui fazer curso de atendimento ao cliente, né? E aí você começa... Campinas um mercado gastronômico em Campinas é muito forte. Muito rico. Então as oportunidades, elas aparecem, né? E aí eu fui passando por outros lugares. E tudo sempre nessa parte de atendimento ao cliente, já projetando a parte que eu via que eu achava legal, o maître do restaurante coordenar tudo aquilo. Falar, eu quero ser igual esse cara aí, velho. Esse cara só manda. Né? Mas não é mandar, a gente sabe que tá, né? É uma mas coordenação do serviço. É uma coisa acima. Que eu admirava quem desempenhava esse papel. Sim. E eu falava que eu queria isso e tal. Que é engraçado isso que você tá falando, porque quando a gente fala acho que até comentei no nosso piloto que eu fiz com a Van, de você percebendo ao longo do trabalho aquele teu talento nato, né? Que a gente às vezes não sabe que tem, e durante o nosso trabalho a gente vai começando a perceber, leva o jeito pra isso, gosto daquela área e tal. Mas foi aí que eu percebi. E vai indo naturalmente. Foi aí que eu percebi que eu tinha que eu gostava dessa coisa de liderança. Que você começa a tomar umas responsabilidades para si, você começa a se colocar mais à disposição das situações e das pessoas. Você se vê no cargo antes, quando você não tá, você se vê no cargo e fala, se eu tivesse nessa posição, eu faria diferente, faria dessa forma, lidaria com a equipe de outra forma. E foi aí que eu fui percebendo isso. Trabalhar dentro de todo esse período, eu estava trabalhando num restaurante, em Barão Geraldo até, e eu conheci um casal de Brasília, que eram donos de restaurantes lá, e tinha um café também, e eles gostaram do meu trabalho e me fizeram uma proposta para que eu fosse trabalhar com eles. Restaurante. Restaurante. Na época eles fizeram uma proposta para que eu fosse gerente do restaurante deles e tal. E eu era um moleque, tinha uns 20 anos. Falei, cara, eu vou. Caramba. Né? E fui. Saí de onde eu tava e fui. Só que Brasília, por questões de adaptação, não sei. Eu cheguei no sabe quando você não se adapta ao lugar? Fiquei um tempo lá. Tive várias coisas assim que eu pude ajudá-lo, ele a mudar e operacionalizar o lugar e tal. Mas eu não quis ficar por conta da adaptação mesmo. Foi um lugar que uma cidade que não gostei. Nesse meio tempo, já tinha um tempo que eu não via minha mãe, minha família, eu voltei para Bahia. Passei uma dessas temporadas que eu falei que eu fiquei por lá. Sim. E em 2016 eu voltei para Campinas. Só que era no auge daquela crise 2014, 2016, desemprego, economia e tal. Sim. Voltei para cá e penei bastante para conseguir emprego de novo. O mercado travadíssimo. Travado, em vez de contratar, as empresas estavam demitindo e tal. Surgiu uma oportunidade de trabalhar numa área completamente diferente, num parque de diversões aqui da região, que também na época não estava em boas situações. E nesse período, eu trabalhando lá, o bichinho da hotelaria chegou e deu aquela picadinha. Pra variar. Que aí foi onde eu fui parar na hotelaria. Que aí sim, foi uma escola.
né? E mesmo depois de toda a experiência que eu já tinha e tal, eu entrei nesse lugar para ser auxiliar de novo, né? Só que por que eu aceitei? Quando eu fui lá nos processos seletivos e tal, que eu vi tudo aquele ambiente, eu fiquei deslumbrado com aquilo. Falei, poxa, eu quero isso aqui, eu quero trabalhar nesse lugar aqui. O lugar chamou atenção e também você viu. E eu passava sempre em frente e eu ficava curioso para saber o que era. E eu só fui descobrir o que era o lugar quando eu fui chamado para trabalhar lá. E aí, foi o que eu falei, mesmo depois de toda a experiência, eu poderia já aceitar uma proposta só para... eu já quero entrar num cargo de liderança, eu já quero entrar... Não. Eu entrei como auxiliar de novo, ou seja, já estava começando de novo, né? E a empresa também dava todo um apoio técnico pra gente, oportunidades, treinamentos, cursos e tal. Aquela história, né? Você dá um passo para trás para dar dois para frente. E aí eu fui me desenvolvendo dentro dessa empresa, né? Então eu entrei como auxiliar. Meses depois eu já fui promovido. Eu ocupava um cargo de garçom júnior, mas já abraçavam algumas coisas que desempenhava liderança, né? Meses depois eu fui para desempenhar o papel de pleno, então já tinha umas responsabilidades maior, né? E nesse período que eu comecei a fazer curso de atendimento. Você lembra quanto tempo você ficou como auxiliar, mais ou menos? Eu fiquei 6 meses. 6 meses depois eu já fui promovido. Mais uns 6 meses depois eu fui promovido de novo. Porque só para quem não entende assim, da linguagem da hotelaria, normalmente você começa como comim. Isso. Depois tem, dependendo da empresa, você vai como júnior, pleno, sênior. Júnior, pleno, sênior, né? Na época tinha líder. Aí tinha o chefe de fila, né? Que é um cargo abaixo do médico, depois médico, coordenador, gerente e tal. Então, eu fui passando por essas etapas, só que foi devido à desenvoltura, à experiência e tal. Esse processo ele foi um pouco mais rápido, né? Agora uma curiosidade, você já vinha da área de restaurante, aí você entrou para hotelaria. Você sentiu diferença nessas duas áreas? Porque, como você falou, a hotelaria tinha aquela coisa de ser mais refinada, de ser mais... Eu achava que eu sabia trabalhar quando eu entrei na hotelaria. Então é aí que eu tô querendo chegar. Aí que eu tô querendo chegar. Eu achava que eu sabia trabalhar quando eu entrei lá. Falei, não, isso aqui eu domino. Vou deixar comigo. No que eu entrei, no primeiro dia eu falei, não sei nada. Né? Logo de chegada eu falei, eu não sei nada. O que é diferente? O que é diferente? Falando do local em específico que eu passei, e eu ainda não tinha trabalhado com esse serviço 5 estrelas, com essa coisa do luxo, era novo para mim. Então, era diferente, até a forma do seu caminhar no salão, ela era diferente. A forma como você abordava um cliente, como você se serve, o lado certo de servir, com qual talher certo, que eu ainda não tinha tido esta experiência. Nesse mercado de gastronomia de luxo, enfim. Então foi essa a diferença que eu senti. Um copo certo para cada coisa, uma taça certa para cada bebida, sim, entendeu? Eu ainda não tinha tido essa experiência. E por isso que eu falei que eu achava que eu sabia, né? Porque eu já tinha feito inúmeras coisas. Você tem uma refinada no seu atendimento, no seu serviço, no seu atendimento que você já tinha em restaurante. Exatamente. Só que eu fui atrás de buscar esse conhecimento. Né? Diferencial. Não, quero treinamento, estudar, ler. E aí, meses depois, esse hotel estava inaugurando uma outra unidade, né? E tinha algumas vagas para concorrer e tal. Eu concorri a uma das vagas até, eu fui reprovado, porque na época o RH entendeu que eu não estava preparado. Ainda para aquela vaga em específica. Sim. E eu continuei onde eu estava, fazendo meu trabalho, né? Você também passou por lá e você sabe como é que é a loucura de trabalhar com eventos e tal. E meses depois surgiu uma outra vaga nesse mesmo lugar, esse hotel que estava em implantação, mas era para um cargo abaixo, era para um cargo de sênior. Uhum.
E eu concorri e para essa vaga eu passei. Eu tinha que se desligar de uma unidade, ser admitido na outra, Aham. fiz todo esse Sim. processo e tal. Só que eu cheguei lá, na semana que eu cheguei, a pessoa que era o supervisor ele tinha saído no final de semana. Então eu já cheguei e peguei toda aquela bucha no hotel em implantação pra mim, né? Claro que não sozinho, eu tinha uma... Essa foi a sua primeira experiência de gestão, vamos colocar assim, Foi. de tomar as rédeas? Né? Foi. De gestão direta de equipe foi. Direto. Porque lá onde eu tava, você fazia um trabalho mais de liderança e tal, mas era mais operação. Sim. Era operação. Você chegava, pegava sua ordem de serviço, via o evento que você ia cuidar do dia, pegava a sua E equipe. querendo ou não, você acaba coordenando outras É, áreas, tendo que dar uma... isso. Aí você é um trabalho em conjunto, né? Sim. Tem que pegar informação de várias outras áreas. E aí quando você assumiu, você entrou nessa parte de gestão, como que você sentiu, assim, você ter uma equipe? Que é o que você, né, todo o histórico que você falou. Poxa, vim lá, comecei do zero, comecei em Campinas, aquele processo de adaptação e tudo mais. Para que você se viu como gestor, como que foi para você, assim? Você se identificou de cara, você assustou pela responsabilidade? Deu uma assustada, porque até então, é aquilo que eu estava explicando para você. Eu lidava mais com a operação. Então, assim, é diferente. Se um ou outro da equipe... Que a gente sabe que uma das coisas mais difíceis do nosso trabalho é lidar e cuidar das pessoas. Sim. Né? Porque são pessoas diferentes, cada um com seu estilo, cada um com seus problemas, com suas particularidades. Mas, até então, eu ainda não tinha que fazer esse trabalho, né? Algum outro tinha um problema e tal. Você tinha uma equipe que tratava e cuidava disso e vamos tocar o barco aqui do outro lado. Você teve que aprender Quando e desenvolver um outro lado. Isso, quando eu cheguei nessa fase, pô, agora sou eu que tô aqui, eu que tenho que fazer isso, né? E aí nessa época eu fui fazer um curso de gestão de pessoas, né? Para poder tratar algumas situações, porque eu percebi que não era só um problema técnico de operação que eu tinha. Era um colaborador que não estava num dia bom, que teve um problema em casa. Então, assim, foi um conjunto das coisas. Eu tive que aprender, com o apoio de várias pessoas e tal, a lidar e a tratar dessas coisas, né? Além de aprimorar a parte técnica. Sim. Né? Porque agora era eu ali à frente da situação, né? E aí, paralelo a isso, eu fui estudar, fui fazer curso de METRE, fui fazer gestão de pessoas, aprimorar mais técnicas de atendimento ao cliente, fui fazer cursos de como você comprar bem, de bons fornecedores, né? Porque agora era eu que estava ali. E o que você achou mais difícil, assim, depois que você começou a entrar nessa área de gestão, assim, lidar com pessoas, como você falou? A operação em si, com seus problemas, suas buchas para resolver no dia a dia, ou essa parte de gestão mesmo, lidar com as pessoas, que é mais desafiadora, assim? Para mim, né, como eu já estava mais acostumado com operação e gostava até, foi lidar com essa parte de cuidar das pessoas, de gerir algumas situações, gerir alguns conflitos. Isso para mim no início foi muito trabalhoso. Não, eu tô perguntando isso porque assim, às vezes as pessoas acham que você ser um bom gestor, você ser um líder, é fácil, né? Eu quero chegar e tal, porque eu quero começar, eu quero ter minha equipe, quero comandar, quero mandar em todo mundo. Só que assim, a equipe trava, né? Quando entra uma pessoa nova, assim, principalmente uma pessoa que veio da operação. Então, assim, ser líder, você também é algo que você descobre em você, assim, como se aproximar das pessoas, como dar esse feedback. E eu tive sempre quando você tem uma troca de líder, desafiador. uma troca de líder, de um departamento e tal, você enfrenta um pouco de resistência das pessoas. Também. É natural, é normal isso, né? E também, uma das dificuldades que eu senti também foi essa resistência, né? Faz parte. Sim, né? faz parte. As pessoas é mais ligada ao outro líder, tinha uma afinidade melhor com ele, de repente chega uma outra pessoa, né? Rola um ciúme e tal. Mas aos poucos, com muito trabalho, a gente foi cativando a equipe para a gente caminhar junto. Mostrar para eles que eu estava ali, era só para poder somar. Exatamente. Entendeu? Para ajudá-los e a gente entregar juntos aquilo que era
proposto, confiado a gente. Mas você vê a Mas- importância da postura do líder, né? É o que eu falo, quando você está lidando com equipe, gente, prestem atenção na equipe que vocês têm. As pessoas não são iguais, né? Então a liderança ela tem que ter uma percepção muito grande, assim, de ver a equipe como um todo, né? Sim. A parte da operação, procedimentos, processos e tal. Mas você conhecer bem a sua equipe individualmente. Cada um tem uma característica, cada um tem uma personalidade. Então, assim, como lidar com eles, porque a forma que você vai falar com a equipe geral é de um jeito. Quando você vai tratar eles individualmente, cada um tem uma maneira do approach, né? Sim. Tem uns sim. que você precisa ser mais agressivo, vamos enérgico. colocar assim, mais enérgico. Tem outros que você tem que ter mais tato para lidar. E aí que você vai descobrindo essa característica de como ser um bom gestor, né? Sim, sim, sim. E isso, o resultado disso foi muito positivo, assim. Depois que a gente fez todo aquele trabalho, O retorno é gratificante. depois muito também, né? gratificante. Logo depois trocou a gerência geral do lugar. Então Sim. foi mais uma resistência, né? Com esses conflitos e tal. Só que aos poucos esses problemas foram se resolvendo, a gente foi trazendo a equipe para caminhar junto com a gente e tal. E daí para frente foi bacana, o resultado era bom, era satisfatório, né? E aí eu fiquei nessa unidade por um tempo. Só que chegou um momento que a gente quis respirar novas áreas, né? Sim. Eu não, preciso ver coisas diferentes. Sentiu que fechou o ciclo, né? Isso. Porque Faz parte chegou um também. momento que eu senti que não tinha, apesar de fazer pouco tempo, mas começou a ficar muito natural para mim, muito mecânico para mim, assim, automático. Isso, a melhor palavra. Eu falei que eu preciso de algo mais desafiador, né? E aí eu comecei a ver o mercado fora. Isso é outra coisa engraçada que eu percebi que o mercado mudou muito, assim. Eu, quando comecei a trabalhar, antigamente, quando você estava procurando um emprego, assim, você entrava numa empresa e você tinha uma gestão, assim, com 15, 20 anos no lugar, assim, era tipo, nossa, a pessoa tá aqui há 15, 20 anos e tal, tem toda uma história, a gente respeitava muito uma pessoa que tinha um cargo assim, né? E o mercado foi mudando ao longo desse tempo, assim, né? Muito. Então, hoje em dia, se você fica muito tempo na mesma empresa, você já é visto como acomodado, né? Sim. Olha como sim, muda a visão, sim. né? Acho que até a gente mesmo começa a se sentir. Se sentir Falar, poxa, eu tô há tanto querendo alguma coisa diferente, novos desafios, mais enfim. desafiador E é o tal. que você falou, você tá naquela zona de conforto, fazendo só no piloto automático ali. Você chega, olhava, fazia, fazia. Começou a ficar muito automático, né? E aí eu comecei a ver o mercado fora, né? Falei, não, preciso de algo mais desafiador e tal. E aí eu tentei fazer algo completamente fora de alimentos e bebidas. Não deu certo. Falei, não, meu negócio é trabalhar com comida e bebida, eu preciso trabalhar com isso. Engraçado, acho que todo mundo passou por essa experiência, né? Eu fui um assim que também saí, dei um tempo na hotelaria, que eu tinha trabalhado de madrugada, né? E aí quando você sai, você fala assim, nossa, agora eu quero dar um tempo na área, assim. Só que é o que você falou do... Não tem como, não tem. Tá no sangue, né? Eu falei, não quero a gente mais... tenta sair não do ramo, quero mas... mais saber. Só que eu falei, dá não. um mês. Tá louco querendo voltar. Eu falei, não, meu negócio é trabalhar com comida e bebida e é isso que eu quero, eu vou, né? Quero algo diferente, mas dentro da área. Passei por outros hotéis, né? Alguns mais desafiadores, desafios até maiores do que eu pretendia. Então eu recuei, falei, não, opa, esse passo aqui agora eu não consigo dar, maior do que eu posso dar e tal. E aí voltei a trabalhar em restaurantes de rua, né? Você já tinha, até em vantagem, nessa época, já tinha feito os cursos da ABS, de vinhos e tal? Já, tudo nessa parte de hotelaria, quando eu passei pela hotelaria, foi quando eu fui procurando me especializar nessas áreas. Então, fui fazer curso de vinho, técnica de vinho. Eu queria entrar nesse assunto vinho, porque eu sei que é uma coisa que a gente gosta. Técnica de harmonizações e tal. Só que o mercado do vinho é uma coisa fantástica, assim. Vamos falar de vinho. Que eu fui me apaixonar mais tarde pelo vinho, né? A gente que convive
quase que diariamente, sabe que as duas coisas que eu mais gosto, café e vinho. É café para acordar e vinho para dormir. E aí veio a paixão pelo vinho, cara. Sim. Justamente nessa volta de restaurante, de voltar a trabalhar em restaurante fora da hotelaria. Você já tomava vinho? Você já tinha... Eu comecei a tomar. Eu era daquele que tomava o suave. O suave. É. Eu era desse aí. Eu era desse aí. E foi nas degustações, nos cursos, que eu comecei a provar desenvolvendo o vinho paladar. seco, desenvolvendo o paladar, né? E aí eu comecei a gostar. Falei, opa, não critico também. Eu vi a entrevista do Marcílio falando do café com sem açúcar. Eu não critico quem toma com açúcar e tal. Também não critico quem gosta de vinho suave. É o paladar. É até uma das coisas que a gente fala com o cliente hoje. Você vai acostumando o seu paladar. E aí foi quando eu comecei a gostar. Voltando a trabalhar em restaurantes fora da hotelaria. Sim. Porque aí fui trabalhar em algumas casas renomadas, com alta gastronomia, e que preza por esse serviço do vinho e tal. E aí foi quando eu passei a gostar de trabalhar com vinho. Ficar exigente, né? Ficar exigente. Aí você fica... O paladar muda. Vai exigente, Vai né? ficando exigente. Já não tomava mais o vinho suave, já procurava só o vinho seco para tomar. Mas assim, me corrija se eu estiver errado. Quando eu aliás, o suave, eu acho que eu tomei... Porque eu tomava outras bebidas assim, no vinho eu já acho que entrei, se não me engano, no seco direto. Mas eu já tinha ouvido falar, também sempre fui super curioso assim para estudar essa parte de vinho, que quando você sai do suave para você entrar no vinho seco, a minha porta de entrada foi, por exemplo, a uva Carmenere. Eu achei das mais fraquinhas assim, entre aspas assim, que até ia estudando, adaptando o paladar e tudo mais. Para você ver. Para poder chegar num Cabernet Sauvignon da vida. Como que vinho é paladar. Eu adoro vinho. Tomo quase todo dia. Mas Carmenere eu não gosto. Sabe por quê? Porque eu odeio pimentão. Ah, e tá. Quando você serve o vinho, o Carmenere, e você dá sente o aroma do vinho. O primeiro cheiro característico da uva que vem pra mim é pimentão. Se eu deixar ele na taça, no decanter, ele abrir um pouquinho, tá respirando, eu tomo. Mas logo de imediato, abriu a garrafa, pra mim tomar, não desce, né? Mas, o que a gente sempre fala, para fazer essa transição do suave pro seco, é começar justamente pela menos tânica. Né? Talvez porque você já tomava outras bebidas e tal, você já introduziu direto no Carmenere. Eu pro meu paladar, eu senti assim que deu pra entrar no seco através dele. Assim, eu achei mais fraco. Geralmente a gente aconselha começar pelos Pinot Noir, que são vinhos menos tânicos, que amarra menos na boca. Que o pessoal geralmente não gosta porque aperta a boca, porque seca a boca. Geralmente vinhos dessas uvas, eles é indicado para quem quer fazer essa transição do seco do suave pro seco, né? Do doce pro não doce. Então vamos falar de tipos de uva então, pro pessoal que quiser mudar e fazer essa transição, o pessoal quiser aprender a tomar vinho. Como que a pessoa pode começar? Eu só tomo vinho suave, não consigo porque tô acostumado, tomo café com açúcar, tomo vinho suave e tal. A pessoa quer migrar do vinho suave pro seco. A gente começa pelo Pinot Noir, como eu falei. Que é uma uva super leve. A gente tomou esses dias. Sim. Em casa, né? Sim. Bem de boa. Bem de boa, não amarra na boca. Parece que você tá tomando um suco de uva sem açúcar, né? E aí você vai fazendo as transições para as uvas mais tânicas. O seu paladar aos poucos vai acostumando. Assim como você vai tirando o açúcar do café e o seu paladar vai acostumando, o vinho é a mesma coisa. Você pode ir evoluindo para um Cabernet, para um Carmenere, para um Merlot, né? É engraçado, você falou para você do Carmenere, né? Um que eu não consigo é o Cabernet Sauvignon. Sério, cara? Eu acho ele... Me dá dor de cabeça, eu acho ele forte. Não sei se é dos mais fortes. Sim, não, a gente tem... Você tem uvas mais... Nossa, o Cabernet Sauvignon pra mim não vai. Você tem uvas mais tânicas, potentes do que o Cabernet. Você pega alguns Taná, por exemplo, são vinhos o Taná é bem encorpados. Você pega alguns cortes de uvas, por exemplo, que são vinhos que tem várias variedades de uvas, que são super tânicos,
né? Mas é aquilo que eu te falei, é gosto, Sim. é paladar. Tem um exemplo, o local onde eu trabalho hoje, que é super alta gastronomia, uma casa super renomada e tal, a gente tem vinhos, se eu não me engano, um dos nossos restaurantes tem uma das maiores cartas de vinhos do Brasil, tá? Caramba. A gente tem hoje lá, em média, 400 rótulos na carta. Então você tem Caramba. vinhos desde os mais populares, Argentina, Chile, Uruguai, até vinhos do Líbano, Nossa, os Israel, chilenos são muito bons. muito bons. E aí a E gente acessíveis. acessíveis. Então a gente tem vinhos de entrada que a gente fala, né? Os intermediários e os vinhos mais caros ali. Tem clientes que vai no restaurante e toma vinho intermediário ou vinho mais caro e não gosta. E pega ali um vinho de entrada e acha maravilhoso. E não tem nada a ver com o poder aquisitivo de ser mais caro ou mais barato. É o paladar. Sim, paladar mesmo. É o paladar, né? Então é aquela coisa de acostumar o paladar, né? De repente você pega no lugar, nunca eu tomei vinho seco e tomar direto um Malbec, você vai estranhar. Agora Não você- vai achar ruim. Aliás, esse mesmo. negócio de acostumar o paladar é interessante, porque quando a gente fala de harmonização, né? Normalmente as pessoas que gostam de tomar vinho e tudo mais chamam o sommelier, o próprio maître, o garçom do restaurante. O que vai bem com esse prato que eu pedi, por exemplo, né? Normalmente eu sei que vocês sugerem vinhos e Sim, tal. sim. A harmonização, a pessoa começar a treinar o paladar dela. Sim. O prato com vinho vai ajudando também até a educar e conhecer Exatamente. vinhos diferentes. Você sabe que essa coisa de harmonização e tal, parece frescura, parece besteira, mas não é, cara. Quando você combina ali o vinho que você vai tomar. Porque senão você mata, né? Também o prato. Né? Exatamente. Você combina o vinho Você que vai comer um tomar. peixe que é super suave, tá Então, com cabernet, não tá nada a acabou. ver. Você acaba com a comida e acaba com o vinho. É. Né? Por isso que a gente... Aquela regrinha básica, né? Saladas, carnes brancas e tal, rosé branco, né? Ou alguns tipos de massas e tal. Peixe. Né? Peixe, carne vermelha, você já vai para os tintos ali, alguns tipos de massa também. Você pode tomar com tinto. Claro que a pessoa toma com o que ela quiser, Sim, com paladar sim. e tal. Claro que a harmonização é que a pessoa tem uma experiência melhor do que ela está comendo com o que ela está bebendo. Sim. Entendeu? E esse exercício de harmonizar o que você está comendo com o vinho é interessante também para a pessoa fazer, acostumar esse paladar. Né? Vai chegar um tempo que a pessoa toma e não sente falta mais do doce. Hoje eu mesmo não consigo. Tem o vinho pra sobremesa. Vinho de sobremesa são os vinhos de colheita tardia, né? Que fala. Ele amadurece bastante. Você extrai mais açúcar da uva. Então, geralmente são vinhos mais alcoólicos, com teor alcoólico mais elevado. Tem os mais conhecidos, os do Porto, né? Nossa, Que o vinho do pessoal Porto é gosta de tomar com sobremesa. E tem os colheita tardia, né? Que geralmente são usados para poder harmonizar com sobremesa. Tem gente que gosta, terminou de comer e tal, não come sobremesa e tal, mas gosta de tomar uma tacinha. Assim como tem gente que toma um licor, toma um café, Sim, toma um sim. vinho de sobremesa, né? Para poder finalizar ali a refeição e finalizar o jantar. Cara, é um mundo fantástico. É um assim. universo muito bacana. A gente conversa muito sobre vinho, né? É. A gente levaria horas e a tarde inteira aqui Não, eu falando. gosto bastante porque eu não tive a oportunidade de fazer nenhum curso da ABS. Não, minto, fiz um. Acho que eu fiz um ou dois quando eu tava no hotel, é verdade. Mas essa educação do paladar é incrível mesmo. Porque a gente tende a achar que todo vinho, que nem todo mundo fala de diferenciação de café, né? Sim. Quando a gente conversou com o Marcílio, as pessoas falam, pra mim café é tudo igual, tá? Tomar expresso, tomar coado, um é mais forte e tal, mas assim... E o vinho também, né? A gente tem, quem tá começando acha que é tudo igual. Sim, sim. E aí você vai começando a perceber essas diferenças, que nem você falou. Às vezes no aroma, que nem você comentou do Cabernet, né? Uhum. No aroma ou na hora que você vai tomar, não bateu o paladar comigo, entendeu? Que é o que eu sinto com Você o sabe Cabernet Sauvignon. que a gente fala muito da ABS e tal, porque é a nossa referência, né? Mas hoje você tem Senac, tem a ABS, tem a SBSOM, que é a Associação Brasileira de Sommeliers e tal, que tem vários cursos voltados não só para quem quer trabalhar com vinho, para quem quer ser um sommelier e tal, para quem quer aprender a tomar vinho, Sim. né? É um curso para você aprender
comprar um bom vinho, harmonizar um vinho com o seu jantar para fazer em casa, né? Para quem quer, para tomador de vinho, não Mas só para quem quer ser um sommelier. Eu não lembro direito, mas eu lembro que uma vez eu pesquisei, tinha uma diferença entre o enólogo e o enófilo. O enólogo, se não me engano, acho que é o estudante que estuda vinho mesmo como profissional, elabora e tal. E o enófilo, acho que é o apreciador de vinho, né? Isso, só que gosta exatamente. de estudar, para conhecimento pessoal mesmo. O enólogo é o cara que elabora o vinho, tá? Faz as combinações, né? Faz todo aquele estudo de solo, toda aquela coisa de elaboração do vinho, o tipo de fermentação, como que vai ser fermentado aquele vinho, se vai ser na barrica de inox, se vai ser madeira, enfim. É o trabalho do enólogo. Quero chegar lá ainda. Chega, pô. E pro teu gosto, você que já tá, a gente aprecia, a gente toma bastante vinho junto com o pessoal aí. Qual que é o melhor rótulo que você já tomou, assim, que te vem na cabeça? Assim, tem algum que você fala, cara, assim, esse aqui... Eu postei... Esse aqui eu vou guardar só pros amigos. Eu postei essa semana, não sei se você viu, um que eu tomei de Israel. Sim. Da Galileia. Sim. É um Cabernet Sauvignon. Não, ok, estou aberto a novas experiências. Sensacional. Bom, né? Sensacional. A hora que você tiver a oportunidade, passa lá para poder experimentar. Boa. Muito bom, viu? Super equilibrado. Não tem tanto essa sensação de aperto na boca, de amargar e tal. Não sei se foi coincidência ou não, mas assim, 2, 3 vezes que eu tomei o Cabernet. É muito bom, tá? E tem um outro também, é um americano. Esse é um Merlot. Nossa, e americano, hein? Californiano. Robert Mondavi. Ele é um Merlot. Muito bom. É aquele vinho que você coloca na taça, o cheiro já... Nossa, é curioso isso que você está falando, porque assim, não sei se é preconceito ou falta de conhecimento mesmo, mas assim, o vinho americano não é muito ou divulgado ou falado, que a gente normalmente fala ou da região aqui do sul, né, na América do Sul. Sim. E os vinhos chilenos e argentinos são muito bons, além dos brasileiros, claro. Que a gente mas depois a gente já vai para a Europa, né? Vinho italiano, vinho francês. A gente acostumou a consumir muito vinho argentino, chileno, que são maravilhosos. Muito bons. Só que a gente tem pode ter outras experiências, né? O Brasil está começando a fazer ótimos vinhos brancos e tintos. Até pouco tempo atrás não se falava tanto, né? O espumante brasileiro é mundialmente premiado, coisa que ninguém sabe. O Brasil faz ótimos espumantes. Eu sabia, muito bom. Né? E começou a ter, faz algum tempo, ótimos vinhos nacionais, branco, tinto. Semana passada a gente teve uma degustação de vinhos nacionais, só vinhos nacionais. Né? Tem um da vinícola Pisato, que é um Taná, inclusive, sensacional. É um vinho nacional, feito no Brasil. Né? Tem esse californiano que eu falei. Então você tem alguns vinhos de alguns países que não é tão conhecido, divulgado, enfim, né? Acho que até mais divulgado. Isso, acho que é mais divulgado, porque são países que começaram a produzir vinho até antes de Argentina e Chile, né? Alguns países da Europa. Mas que são ótimos vinhos e excelentes vinhos. Esse da Galileia, eu quero que você experimenta, que você vai gostar. Não, esse nós vamos tomar junto. Aliás, tem um lá em casa lá, que eu trouxe pra gente tomar junto. Demorou então. Só marcar, né, diretor? É um Cabernet Franc. Só marcar. Você vai experimentar. Esse friozinho com a massinha vai vir. Vamos marcar. Agora sim, maravilha. Nessa área de hotelaria, de os cursos que você fez, começou a trabalhar com desenvolvendo pessoas, se interessou bastante, até levou para sua vida pessoal essa questão dos vinhos e tal. E aí eu vou lembrar uma época que nossos caminhos se cruzaram. Sim. Que foi na hotelaria. É que a gente foi pulando algumas etapas da história, mas tem muita coisa aí. Mas assim, mas eu queria falar a respeito da época que a gente se encontrou, porque assim, me chamou muita atenção a diferença quando a gente conhece o profissional e depois a gente conhece a pessoa na intimidade, o amigo mesmo, né, que se tornou. Quando conheci você, nunca mais esqueço, a gente estava numa sala de apoio. Você estava montando ali era para um show, né? Era um show.
Era o, Acho que era uma dupla sertaneja, né? Acho que era César Menotti e é, Fabiano. se não me engano era Foi. isso. Aí eu já estava nessa época de gestão, já tinha que supervisionar os lugares e tudo mais. E aí eu entrei nessa sala, te vi pela primeira vez assim, você estava lá, já era responsável, você também já tinha cargo de gestão, Sim, já estava sim. organizando ali toda a parte Camarim? de camarim deles, né? E eu vi você trabalhando, eu falei, caraca, o cara é profissa, mano. Eu olhei assim e falei, não, mas você tinha uma postura, você tem uma postura quando você está trabalhando, é incrível, assim, você passa confiança para quem está vendo o seu trabalho. Eu não te conhecia ainda, a gente ainda não era amigo, então eu te vi como profissional. Mas eu tinha interesses em me aproximar de você. Não, aí depois isso dá outro podcast. Mas assim, eu te vi como profissional, né? O primeiro impasse, assim, foi como profissional. E aí eu vi assim, peguei e falei, o cara é brabo. Porque Mas, assim, de ver você no comando mesmo, a própria sim, agilidade sim, que você sim. tem de fazer o preparo do espaço, assim, a gente que já está no ramo há um tempo, a gente consegue perceber, né? Fala assim, e aí depois que eu conheci você, que a princípio eu era a pessoa mais séria do mundo, né? Só aparência. Só aparência. Que é legal, né? A pessoa manter o profissional ali. Era né? isso, era até Que isso. o cargo também exige Era isso. até isso que eu ia falar. Mas depois que pega a amizade. Mas até isso que eu ia falar, porque essa postura foi com você, que na época era Eu tava como gerente como assistente. gerente né? assistente, então era a pessoa que respondia pelo turno e você fazia o seu trabalho de fiscalizar, ver se está tudo em ordem e tal. Mas poderia ser o produtor do evento, poderia Sim, ser o sim. dono do evento, poderia ser o dono do hotel. E você tem que ter essa postura, você tem que ter uma segurança com o que você está fazendo. Informações na ponta da língua é importante, Aham. né? Eu procuro ter todas as informações ali, até para poder executar exatamente o que está sendo pedido ali e não gaguejar a hora que alguém te pedir alguma informação, Sim. né? Então essa postura, até hoje eu sou assim, né? Claro que a gente vai se adaptando e tal. O pessoal que trabalha comigo hoje, eu trabalho zoando e brincando com todo mundo o dia inteiro, porque eu não sei trabalhar de outra forma que não seja assim. Mas na hora que a gente precisa falar que aí sério, depois precisa que ser mais enérgico, né? Se brinca ali, às vezes tá todo mundo tenso, dá uma quebrada no gelo, volta de novo pra Sim, parte sim. séria. E é justamente essa dosagem, né? Que é uma linha bem tênue, né, Sim, gente? sim. Quando a gente assume o cargo de gestão, a gente tem que entender que, assim, tem o lado profissional, tem os procedimentos a serem seguidos e tudo mais. A gente tem uma equipe para lidar. Sim. Mas também, assim, aquele chefe de antigamente que dava o pessoal na isso chibatada. ficou muito pra trás. Ficou muito para trás. Hoje Então, a minha assim, equipe... aí você foi se conhecendo também, falando assim, Sim, até onde eu posso ir, até onde eu não exatamente, posso exatamente. dosar Eu essa trabalho hoje, fronteira, né? trabalho hoje diretamente com uma equipe que mais nova, mais jovem que eu. O pessoal que tá começando também. né? Apesar de eu ser um jovem senhor, como eu falei, mas a equipe é mais jovem que eu. Aham. Então, hoje, a pessoa eles me veem como um espelho ali. Então eles me pedem conselho familiar, me pedem conselho de técnica de trabalho, Jonathan, eu tô pensando em comprar em tal coisa, em tal lugar, o que você acha? Jonathan, meu filho tá com um problema assim, assim. Então a gente acaba participando da vida das pessoas muito mais com coisas que às vezes não tem nada a ver com técnica de trabalho, porque eles já dominam. Né? Então a equipe, ela te vê ali como um espelho. Isso muito por conta dessa postura que a gente adota de ser uma pessoa séria ou centrada, né? Mesmo que sério só de fachada. Sim. Mas você passa essa imagem para a equipe de, poxa, esse cara eu posso contar, eu posso confiar, Exatamente. ele não é só meu chefe, ele é meu amigo, é meu conselheiro, enfim. Então, naquela época, eu já estava buscando isso porque eu já me espelhava nos meus líderes. Poxa, esse cara é assim e eu admiro o trabalho dele, eu acho que eu posso fazer igual e eu quero ser igual. Você vai moldando do teu jeito, com o seu jeitão. Exatamente. Tal. Então, nessa época que a gente se conheceu, eu já me buscava isso e já me cobrava muito por ser assim, para ser assim. Uhum. Né? Esse cara, para ser profissional, para ser um cara focado, centrado. Perfeccionismo, eles me cobram muito, eu sofro muito com isso, porque para mim tudo tem que estar
certinho, perfeito. Perfeccionista, detalhista. Demais. Eu também sou. Né? Dentro da área de comida, de bebida. Então, eu me cobro qualquer coisa diferente que tem. Eu vou lá na cozinha, eu cobro chefe, tá diferente, o filé saiu mais baixo, o molho tá não sei o quê. Então, assim, a gente quer que tudo esteja perfeito. Né? Agora, sim, falando um pouquinho de planos futuros, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito de planos futuros na tua área que você está trabalhando, Sim. né? Se você almeja chegar em algum lugar que você ainda não tenha chegado, algum desafio que você pense em ter, para a gente entrar depois no nosso projeto aí. Cara, dentro da minha área, eu converso com muita gente, eu tenho, graças a Deus, um rol de amizade um bom network dentro da hoje, área, né? Isso. Tanto que nunca me faltaram oportunidades. Não falo isso como soberba, mas falo como mérito, assim, claro, de trabalho e tal. E ainda há uma demanda de pessoas que dão esse suporte operacional nas empresas, seja num hotel, num restaurante, num bar, enfim. Mas uma pessoa que veja também o lado operacional de equipe. Uhum. Entendeu? Então, tem alguns amigos meus que sempre estão tirando dúvidas, perguntando e tal, porque sabe que eu gosto, sempre fui envolvido nessa parte de operação e tal. Então, eu estou começando a projetar um trabalho de consultoria nessa parte. De alimentos e bebidas e tal, mas mais voltado para a parte operacional mesmo. Sim, assim, sim. né? Eu sei que você também é envolvido nessa parte aí de consultoria, treinamentos e tal. Fundamental. E a minha ideia é essa, de futuramente, começando a projetar e tal, a começar a dar essas consultorias, mas voltada para a parte operacional mesmo, ali, tá ali acompanhado da equipe no dia a dia, entender as dificuldades, os ajustes que devem ser feitos e tal, o que pode mudar para melhorar aquela operação ali, tanto para a empresa, mas também visando o desenvolvimento pessoal da equipe, né? Da operação. Né? Então, projeto profissional, isso é fundamental. É o que eu tenho projetado futuramente, aí, num futuro a médio e longo prazo. Aí. E o nosso? Pode crer. Vamos dar um pequeno spoiler pro pessoal aí do que a gente tem projetado. Vem pela frente aí. Que, na verdade, esse Pod Café inspirou a gente. Inspirou a gente. Quando a Vanessa começou a falar que queria fazer um podcast e tal, e a gente começou a conversar também, vamos fazer o nosso. A gente sempre foi da zoeira, a gente sempre brincou e tal. Claro que não vai ser tão sério como o dela. Não, vai ser outro perfil, gente. Mas a gente está em desenvolvimento, estamos estudando, estamos desenvolvendo o formato, estamos tentando contratar um diretor aí super renomado para poder ver se ele topa, né? Ver se ele aceita tocar os dois. Mas a gente está nessa fase aí do nosso projeto de desenvolvimento do nosso podcast também, que entra nos planos futuros, conjunto. Sim. Eu e você, eu acho que vem para somar, assim. Vem. Porque, querendo ou não, a gente sabe que hoje em dia tem podcast pra caramba, assim. Mas acho que o objetivo de cada podcast é diferente, né? Sim. Que público que você quer atingir, que tipo de papo que você quer ter com as pessoas, enfim. E o Pod Café surgiu com essa ideia de fazer esse bate-papo que a gente está fazendo aqui entre amigos e tal. Não que eu Pode Crer vai ser diferente, mas é outro perfil. Em breve vocês vão saber, porque sim. É outro tipo de público que a gente vai chamar. É uma coisa mais descontraída, né? Uma coisa mais ao nosso estilo, assim, do que a gente tem projetado lá e do que a gente no dia a dia. No dia a dia, exatamente. Fora de estar no estúdio ou numa sala de reunião, é como a gente no nosso grupo de WhatsApp. Exato. Quase tudo. Quase. Não vão poder passar isso muito adiante, não. Até que eu ia perguntar por que tua caneca não é azul. Mas... 7!
Deixa aqui. Deixa em off. Não pode crer, a gente avança. A gente explica. E a caneca vai ser azul. Mas eu acho bacana, assim, é engraçado quando você tem como vai mudando e crescendo e se aproximando, né? Quando a gente vai pegando amizade pela pessoa. Porque, por isso que eu fiz questão de falar da minha experiência quando eu te conheci. Sim. Que eu conheci o Jonathan profissional. Depois a gente começou, como você falou, né? Com segundos interesses seus ou não. Pra não ficar meio no vácuo, no vácuo pro pessoal, o Fernando, ele e a Vanessa, que é minha esposa hoje, eram muito parceiros de trabalho. Né? Ele era o gerente assistente, a Vanessa era a supervisora de eventos, e os dois estavam sempre juntos. E eu via ela passar e tal, eu falei, rapaz, é interessante aquela moça ali. Quem que tá mais perto dela ali pra poder dar um approach? Sim. E aí, um belo dia, o Fernando passou por mim sozinho, ela não tava, e eu falei, e a gente se cumprimentou, conversou e tal. E aí eu falei pra ele, você tá sempre muito bem acompanhado, hoje você tá sozinho, cadê sua companhia? Né? E ali ele já entendeu qual que era a minha intenção. Na hora. E aí a gente começou a conversar e tal, ele tornou padrinho da nossa relação e tal, por isso que a gente hoje tem uma ligação muito forte, um laço muito forte de amizade. Eu já falei várias vezes pra ele que a amizade dele é um presente que a vida e a hotelaria me deu. Digo mesmo. Mas só pra explicar pro pessoal, ele faz parte de muito mais coisa da minha vida, da nossa vida, do que a parte profissional, isso. Tá explicado, então. Zé, vamos lá para as perguntas, então, padrão do nosso Pod Café. Vamos lá. Que você já conhece. Então, plagiando aqui nossa querida Marília Gabriela, fazer um bate-bola, jogo rápido. Hoje eu converso. As 4 perguntas de praxe aí que a gente faz para os nossos convidados, com você não podia ser diferente. Vamos lá. Seu café, você toma ele com ou sem açúcar? Eu vou frustrar o pessoal agora. Você acabou de dar uma explicação de vinho. Não, mas eu tô na transição. Você sabe que eu tomei aqui sem açúcar hoje. Mas eu tô naquela fase de diminuir o açúcar. Aos poucos. 2 colheres, agora é 1, sabe? E eu tô nessa fase. Mas ainda é com açúcar. Por favor. E você prefere expresso mais encorpadão? Você prefere coar um cafezinho na hora? Eu prefiro coado. Coado? Coado. Eu faço cafezinho de manhã. Se eu estiver em casa, no meio do dia, eu faço de novo. E no final da tarde eu faço um outro cafezinho. No trabalho, toda hora eu tô enchendo o saco pra alguém passar um café. Eu prefiro coado. Agora, assim, o café, ele remete a várias coisas, assim, Sim. né? E todo mundo tem suas memórias afetivas e tal. Pensando em algum momento da sua vida que te marcou, assim, o café te traz alguma memória afetiva? A memória afetiva que eu tenho do café, a gente estava até conversando um pouco antes de começar. Eu falei que eu não queria contar a história triste, mas voltando um pouquinho lá atrás, eu fui criado em creche, né? Minha mãe precisava trabalhar, enfim. Fui criado em creche desde os 6 anos, dos 6 meses de idade aos 10 anos de idade. Então, todo dia de manhã, era minha mãe levantar, fazer um cafezinho. E desde que eu me entendo por gente, eu tomo café. Né? Então, desde que eu lembro que minha mãe levantava de manhã, passava o café pra gente tomar, pra sair comigo, com a minha irmã, pra deixar a gente na creche pra ela poder trabalhar. Então, eu lembro de todo dia de manhã eu estar ou sentado, esperando ela pra sair, ou deitado, e já sentir o cheiro do cafezinho passando. Então, sempre que fala de café, me vem essa imagem na cabeça. Né? Então, a memória afetiva do café que eu tenho é essa. Logo de manhãzinha, eu, criança, e senti o cheirinho do café já espalhando pela casa. Vamos brindar no nosso cafezinho aqui, mais uma vez. E a última pergunta... seja alguém que não esteja mais presente, alguém que você admira profissionalmente. Eu não vale, porque eu sou um amigo que a gente toma café toda hora junto, não vale. Mas se você pudesse escolher uma pessoa para sentar, bater um papo que nem a gente está batendo aqui agora e tomar um café. Dona Graça. Dona Graça. Minha mãe. Você sabe que quando eu morava com a minha mãe, que hoje mora na Bahia, a gente
sempre à tarde, assim, minha mãe passava uma garrafa de café, a gente sentava na varanda, tem uma varanda em casa, assim, na frente de casa. Sentava eu, minha mãe, e a gente ficava batendo papo ali a tarde inteira e secava a garrafa de café. Vai E a embora. gente falava de tudo. Às vezes era conselho, às vezes era pra fofocar, às vezes era pra discutir, porque tem, né? Sim. Discussão de família, mas sempre rolava. E eu gostava desses papos com a minha mãe, com café. Sempre que eu vou lá, eu sempre vou visitá-la e a gente repete isso, né? Faz o café, a gente senta lá na varanda. Coloca o papo em dia. E agora, como eu moro fora, não tô mais com ela ali no dia a dia, a gente tem muita coisa pra Haja conversar. café. Haja café. Né? Então, quantas vezes eu puder escolher uma pessoa para poder tomar um café, bater um papo, é a minha mãe, Dona Graça. Essa é a companhia indispensável pro café. Tomo café todos os dias com a Vanessa, né? Que eu adoro também. Só que devido nosso tempo é de tomar o café, né? A gente levanta de manhã na correria, ela com a rotina dela, eu com a minha e tal. A gente levanta, passa o café, toma, bom dia, tchau, bom dia e acabou. Que eu também adoro também os momentos de café e conversa com ela e tal. Mas outra experiência, né? É outra experiência. Mas com a Dona Graça, É lei. a gente fala de tudo, assim. É lei. São muito, muito bons os momentos de café com ela. Eu confesso que eu também tomo com a minha mãe, pelo menos umas 2 vezes por semana que eu vou na casa dela, esse cafezinho à tarde, assim, pra bater um papo, não tem preço mesmo, muito bom. Muito bom. E com a mãe da gente. Bom, tem importante, preço. necessário. Zé, tempo curto aqui, infelizmente, Aliás, porque o papo ia longe. Você me chamou de Zé o papo inteiro? Chamei de Zé, eu falei no começo, eu vou chamar de Zé e depois eu explico. É uma outra entrevista pra explicar. Só no Pode Crer. Lá a gente explica. Vão lá no Pode Crer, a hora que a gente lançar, vocês vão saber por que eu chamei de Zé. Mas, pô, eu queria te agradecer, cara. Pô, cara, não só, acho que pelo profissional que você é. Prazer é meu. Espero que eu tenha... Te admiro pra caramba. Espero que tenha contribuído com a minha história. Com certeza, pô. Com a proposta do podcast de vocês, com o público. Espero que alguém tenha conseguido tirar algo, né, desse positivo desse nosso bate-papo, né? E o prazer é meu. Mas com certeza, é o que eu falo, assim, a proposta do Pod Café desde o começo foi essa, assim. Por mais que as pessoas achem que não tem histórias interessantes, não tem vivência, não só da parte profissional, mas a história de vida nossa, às vezes, como a gente sempre fala assim entre nós, que em algum momento os caminhos vão se cruzar. Você sabe que eu não sei se foi você ou se foi o Hélio que falou, quando falaram que eu viria, queriam bater um papo comigo e tal. Eu falei, mas o que eu vou lá? Não tenho nada de interessante para falar. Aí não sei quem dos dois falou assim, não, todo mundo tem algo interessante para falar. Exatamente. Né? Por mais que pra gente pareça que não, mas alguma coisa alguém vai tirar disso. E com certeza as pessoas se identificam, né? Sim. Então, te agradecer, dizer que você é um profissional que eu admiro pra caramba mesmo. Obrigado. Um amigo que a vida realmente também me deu, né? Faço das suas palavras as minhas. E brigadão aí, cara, pela parceria. Eu agradeço. Por estar aqui. E aí, não diferente, a gente gostaria de te entregar um pequeno mimo do nosso Pod Café para você tomar seu cafezinho, seja de manhã, seja quando você for lá para a Bahia com a Dona Graça. Esse aqui vai para Dona Graça. Vai para Dona Graça. Esse aqui vai lá para Alcobaça, Maravilha. na Bahia. Obrigado, uma lembrança nossa aí. Obrigado. E também queria agradecer a Érica da Blessing, queria agradecer o pessoal da IMA, a Ju, o Caio que não está aqui hoje, a Maria, a Patrícia, o pessoal da Podcamp, Prefeitura, esse espaço aqui que a gente faz o podcast, a gente é super grato mesmo. E o pessoal recebe super bem. O espaço é sensacional, o pessoal está de parabéns, a iniciativa é muito boa. Muito bacana. A gente tá adorando vir aqui. A gente foi super bem acolhido. Muito, muito bem. E não deixam de seguir a gente, para quem ainda não segue a gente aí no Pod_Café Podcast lá no Instagram, no nosso canal do YouTube. Assistam, já tem entrevistas lá com barista, com chefe confeiteiro, com a Laurinha falando sobre turismo aqui na região na região principalmente do Circuito das Águas, um bate-papo super bacana. Já gravamos aí um que a gente vai soltar agora domingo também com a Débora, que é uma trader, né?
trabalhou com a gente na hotelaria, hoje ele é trader. Então, assim, se inscrevam no nosso canal do YouTube também. E participem, né? Mandem pra gente lá no Instagram, num direct pra gente, quem vocês gostariam de que viessem aqui, que a gente convidasse para bater um papo, né? A gente também quer sugestões de vocês para saber até que o público tem interesse em ouvir, que tipo de conversa que eles querem ter. Então, mandem pra gente lá que a gente responde. Vamos terminar com um brinde, meu amigo? Vamos. A nossa amizade, então. Golinho? Mais uma vez. Golinho. Para não perder o hábito. Pessoal, como vocês observaram, a Vanessa não está aqui hoje. E nas próximas 2 semanas eu não estarei, tá? Porque eu já tinha uns compromissos. Então, assim, a saudade, né, vai ser grande. Mas em breve a gente vai voltar. Eu volto também para ficar junto com a Vanessa, com outras novidades e grandes convidados, tá bom? Até a próxima. Tchau.